verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos de trás para frente? Esse versículo 32 é muito conhecido, né? Muito citado, não é isso? É político até que usa esse versículo à torta e à direita, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Bonito, né? Como tudo na Bíblia, bonito e profundo. Conhecer a verdade, e a verdade liberta. De que verdade nós estamos falando? Será que é tão somente a verdade que é oposta à mentira? Por exemplo, eu acordei hoje, verdade. Estou na igreja hoje, agora, nesse momento, 9h35, verdade. Verdade ou não é? Verdade. Estou aqui, posso provar. Não é? Verdade. Mas será que é dessa verdade, tão somente essa verdade, que a Bíblia fala, que esse versículo nos ensina? A verdade, ela tem a ver com a fonte da verdade. Ou seja, só fala a verdade quem antes é verdadeiro, ou não? A pessoa que não tem compromisso com a verdade, ela é mentirosa. A pessoa que tem compromisso com a verdade, fala a verdade. Tratando de seres humanos, amém? Você conhece uma pessoa, essa pessoa está endividada com todo mundo, não cumpre a palavra com ninguém, está aí falada a todo canto. Você consultar, tem ficha corrida. Essa pessoa não tem compromisso com a verdade, não é verdade? Não é fato. Você faria negócio com essa pessoa? Suponhamos que essa pessoa chegue para você e fale: me empresta R$100 aí, eu te pago amanhã. A chance de você perder R$100 é enorme, não é? Se você for prudente a agir com a sua racionalidade, possivelmente você não vai. Às vezes o seu coração toca, você quer ajudar a pessoa, você até dá. Toma R$100, vou te pagar amanhã, tá bom. Mas é pouco provável que isso vai acontecer, não é isso? Quando a Bíblia fala de verdade, ela não só apenas está falando daquilo que é de fato, ela está falando sobre a fonte dessa verdade. E a fonte dessa verdade é Cristo. Nós, seres humanos, por mais que tenhamos compromisso com a verdade, em algum momento, nem que seja por educação, a gente pode vir a mentir, não é? Imagina aquela pessoa fazer aquele corte de cabelo esquisitão, chega para você e fala: gostou? Às vezes por educação você fala: claro, né? Por educação. Mas você faltou com a verdade, você não foi totalmente sincero. Assim como somos em todas as áreas também. Por isso que nós não somos parâmetros de nada. Por isso que quando a gente olha para os exemplos bíblicos, nós sempre temos aquela prudência de ver naquele personagem o que ele está acertando, o que ele está errando. Isso a gente fala muito aqui no nosso ministério. Por exemplo, quando a gente olha lá para Jacó. Jacó é um grande exemplo de fé, sem sombra de dúvida, mas ele errou. Ele mentiu, por exemplo. Não é isso? Ele criou um problema com o irmão dele. Não é isso? Ele mentiu para o pai. Nós não vamos ficar passando pano por essas coisas. Por quê? Porque Jacó é um exemplo de ser humano que tem falhas e que tem virtudes. Amém? E a gente aborda as falhas e as virtudes. Falha para aprender com o erro dos outros e não falhar também. Virtude para usar como exemplo e fazer igual, né? Na Bíblia só tem um que se destaca por nunca ter errado, por nunca ter falhado, por ser totalmente a verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele. Por isso que Ele é o parâmetro para nós analisarmos todos os outros personagens da Bíblia. Ele é a régua com a qual nós vamos medir Abraão, Isaac, Jacó, José e todos os outros. Naquilo que eles convergem com
Cristo, amém. Aquilo que eles divergem de Cristo, misericórdia. E é assim com os personagens bíblicos e é assim conosco. A nossa régua é Cristo. Então, por mais que nós tenhamos compromisso com a verdade, neste mundo nós erraremos, mas Cristo não. Por isso que nós temos que olhar para Cristo, para entender exatamente de que verdade nós queremos seguir na nossa vida, de que verdade nós falamos quando dizemos que essa verdade vai me libertar. Não é a verdade do mundo, não é a verdade dos fatos, não é a verdade da pessoa verdadeira, é a verdade de Jesus Cristo, amém? Então eu quero ouvir, amém? Glória a Deus. Esse versículo é muito citado, meus irmãos, mas fora de contexto. Conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, quando você estuda, você conhece um monte de fatos, isso te liberta da ignorância, não tenho dúvida, mas não é disso que a Bíblia está falando. Portanto, quando um político fala, conhecereis a verdade vos libertará, opa! Ele está citando a Bíblia, mas não está falando o que a Bíblia está falando. Amém? Porque para entender essa parte, é necessário entender o versículo anterior. Esse versículo só faz sentido, o 32 só faz sentido quando nós lemos o 31. Embora o 32 seja exaustivamente citado, eu nunca ouvi ninguém falar do 31. Quem está lá fora e gosta de mostrar bonito, conhecereis a verdade vos libertará. Só fala essa parte, mas não conta a primeira. A primeira que está, olha só, limitando e conduzindo a segunda. A segunda está em função da primeira. Amém? Então a gente tem que conhecer os dois versículos. Vamos ler de novo? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Primeira questão. Jesus está falando para quem? Para as multidões? Como o político que fala no palanque para todo mundo? Não. Jesus está falando para quem crê. Portanto, se não creu, se não tem a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que nos salvou do pecado e da morte, que trouxe a boa nova do Evangelho, tudo daqui para frente não faz sentido. Primeiro tem que crer. Portanto, até para entender esse versículo, tem que ter um anterior, aquele que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. É preciso antes crer, para depois ouvir o que Jesus tem para dizer, amém? Está falando aos judeus porque eram os seus, era para quem ele estava pregando naquele momento. A mensagem viria aos gentios e a toda a humanidade, após cumprida toda a lei na cruz. Então nós vamos nos apegar ao fato de ele estar falando com os judeus, vamos apegar ao fato que ele está falando com quem crê. Jesus dizia, pois aos que nele criam, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Olha o que ele está falando, olha onde é que ele começa a falar de verdade. Se vós permanecerdes, significa o quê? Olha, Jesus está falando com quem já crê nele, não é isso? Então ele não está falando para qualquer um. Para os que estão nas trevas, você diz, venha crer. Mas quem já está crendo, o que Jesus diz? Permaneça. Não abra mão dessa crença, não abra mão daquilo que você já recebeu. Meu irmão, minha irmã, para 2026, coloque essa palavra no coração, amém? Quem não é capaz de manter o que tem, não é capaz de ganhar mais nada. Quem não sabe administrar o que Deus já deu, não está apto a ganhar mais. Porque aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Então primeiro tem que começar a ser fiel naquilo que você tem. E tudo começa com a fé. Se permanecerdes, ou seja, se você não se desviar. Se desviar significa violar a palavra.
Permanecer significa seguir a palavra. Que palavra, meu irmão? A Bíblia. É disso que Jesus está falando. Aquele, olha lá, aquele, se vós permanecerdes na Bíblia, se vós permanecerdes seguindo a Escritura, porque a palavra é Cristo. João capítulo 1, o verbo é Jesus. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando: se vós permanecerdes em mim, porque Ele é a palavra. Amém? Está claro ou não? Se você permanecer em Cristo, você que já crê, se você permanecer, perseverar, faça chuva, faça sol, venham as tempestades, venham os problemas, venham as lutas, venham os obstáculos, mas você segue permanecendo nele, o que você é? Verdadeiramente meu discípulo. Então a primeira vez que Jesus usa a palavra verdade, não diz respeito àquilo que ele fala, mas à disposição daquele que ouve. Amém? Verdadeiramente significa o que, meu irmão? Integralmente, coerentemente. Não adianta você escolher os versículos que são mais favoráveis e rejeitar os que causam desconforto. Não. Tem que ser aqui. Jesus está fazendo delimitação da palavra? Não, ele está falando a palavra toda. Amém, meus irmãos? Então eu quero a palavra da cura e a terra quero a palavra da libertação. Em nome de Jesus, Senhor dos exércitos, eu quero. Mas você tem que querer com o mesmo afinco a palavra da atenção, a palavra da santidade. Do mesmo jeito que você ora com toda a sua energia para expulsar os demônios, você tem que orar com a mesma energia para pedir a Deus santidade, força para resistir à tentação, capacidade para não violar os mandamentos de Deus. Amém? Você não escolhe a parte da Bíblia que me convém, você segue a palavra, porque se você verdadeiramente está em Cristo, você tem compromisso com essa palavra. Amém, meus irmãos? Então a verdade começa pela disposição do indivíduo, você, meu irmão, e você, meu irmão, de ser verdadeiro seguidor da palavra, verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Se você tomou para si, nesse ano de 2026, essa convicção, esse compromisso de dizer: nesse ano, eu que sou birrento, vou ser mais flexível. Eu que sou turrão, gosto de briga, agora eu vou ser pacificador. Eu que gosto de uma discussão, agora eu só vou falar palavras afáveis. Eu que brigava com minha esposa, com meu marido, nesse ano ele não vai me tirar do sério, ela não vai me tirar do sério. Você que amaldiçoava o teu filho, falando que ele é isso, ele é aquilo, agora você vai repreender os atos, mas não o filho você abençoa. Se até ontem você dizia: mas na minha vida nada está certo, vivia murmurando, agora você não vai murmurar mais, agora você vai apenas glorificar a Deus por cada pequena vitória. Se até agora você olhava para o que você tem e dizia: isso aqui não presta, agora você vai dizer: graças a Deus que Deus já me deu isso. Nesse momento você realmente mostra que permanece na palavra, que é verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo, que tem um compromisso com a verdade que ele representa. Está claro, meus irmãos? Por isso eu queria trazer esse primeiro culto de primeiro domingo de 2026. Eu poderia ter trazido no culto da virada, mas no culto da virada eu não ia pegar todos os irmãos. Aqui não, aqui é o nosso dia reservado. Às vezes eu revejo um irmão tem algum outro problema. Aqui não. Aqui é o nosso dia com Deus. Domingo 9 horas da manhã. O Espírito Santo já me tocou há alguns dias que a primeira palavra do ano deveria ser coerência. Amém? Coerência. 2026 vamos ser coerentes. E o que significa ser coerente? É fazer o que diz,
é agir conforme a fé, é ser verdadeiro conforme a verdade que é Cristo. Não é selecionar o que convém, não é dizer, eu sou assim. Não, é estar preparado para seguir a palavra, seja como for, seja onde for. Amém? E aí esse versículo vai fazer todo sentido. E assim, uma vez que você já crê em Jesus, uma vez que você segue a palavra, que você persevera na presença dele, que você se fez de fato uma pessoa, se posicionou de fato um servo, um discípulo de Jesus, aí sim você vai conhecer a verdade do Evangelho integralmente, e essa verdade vai te libertar de toda amarração do inimigo, de toda ignorância, de toda doença, de toda inveja, de toda a obra que não presta, de toda a tentação, de tudo, absolutamente tudo. A verdade vai ser a sua insígnia. Você será uma pessoa verdadeira. Você vai conhecer Cristo como você nunca conheceu, e você vai ver o quanto que Ele tem para te trazer. Talvez alguns irmãos já tenham vivido essa mesma experiência que eu vivi com esse planejamento do ano. Eu tinha mais para dizer para Deus do que eu precisava dar para Ele do que eu pedi. Eu via mais defeitos que eu preciso corrigir em mim do que coisas que Deus está me devendo. Amém? No final me esforcei e escrevi um monte de coisa, mas basicamente para mim, individualmente, dá para resumir 3, 4 coisas. O que eu preciso dar para Deus é muito. Amém? Vamos ser assim. 2026 é o ano da coerência, é o ano que nós vamos ser de fato discípulos de Jesus. Nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Amém? Glória a Deus. Então aquela